Início de mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Francisco Teixeira, Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade. Isto será daqui a alguns minutos, porque antes o Francisco Teixeira acha que se deve olhar para a tomada de posse do 24º Governo Constitucional e confesso, meu caro Francisco, que estou curioso sobre o que deves assinalar ou o que queres assinalar sobre a tomada de posse deste Governo da AD, de uma nova AD. Antes de mais nada, boa noite a ti e aos presentes no estúdio, aos meus camaradas de painel, ao Eduardo e ao Torquato. Eu juntava a tomada de posse do Governo, em particular o discurso do Primeiro-Ministro e o primeiro Conselho de Ministros. E o briefing, não é? A conferência de imprensa inicial do primeiro Conselho de Ministros. E, de facto, eu sou um institucionalista e acho que os governos têm direito institucionalmente a uma espécie de estado de graça. Se forem governos mais ou menos normais, como apesar de tudo este governo será. E tem direito a um certo estado de graça. Mas devo confessar que este discurso de Montenegro foi um verdadeiro balde de água fria na minha expectativa de que o governo da AD, do PSD, o primeiro-ministro Montenegro, pudesse apresentar algo de verdadeiramente inovador e, de um certo ponto de vista, até inibidor das oposições. E, particularmente, da oposição, do maior partido da oposição, do Partido Socialista. Mas a verdade é que o discurso do primeiro-ministro foi de uma vacuidade, de uma generalidade surpreendente. A minha nota é esta, é da surpresa para a vacuidade e para a generalidade daquilo que foi dito, que dava a sensação que, verdadeiramente, ao contrário do que foi apresentado na campanha eleitoral, não seria surpreendente, mas seria chocante e especialmente grave. O Montenegro e o PSD não estavam preparados para chegar ao governo. Sejamos claros, o PSD e o Montenegro, o primeiro-ministro, apresentou no essencial duas propostas. Uma proposta que é criar uma comissão para estudar propostas para lutar contra a corrupção, que é uma coisa verdadeiramente espantosa, não é? Quer dizer, o PSD não tem propostas para lutar contra a corrupção. Pergunta número 1. Precisa criar uma comissão. Pergunta número 1. Pergunta número 2. O Montenegro, quando votou, ele não foi deputado, mas quando deu indicações de voto contra o Orçamento de Estado do Partido Socialista, de que fazia parte uma proposta de criar um grupo de trabalho suscetível de aprofundar a luta contra a corrupção, eu não sabia que essa proposta já estava no Orçamento de Estado e que foi aprovada e que está em vigor, aliás, em rigor precisa de ser executada. Isto é verdadeiramente surpreendente, que grande proposta tenha sido esta, de uma banalidade absoluta. E depois, na sequência, não é, da primeira conferência de imprensa, na sequência do Conselho de Ministros, da primeira reunião do Conselho de Ministros, ter o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, ter transformado em assunto central da sua conferência de imprensa a mudança do logótipo do Governo. Mudança do logótipo do Governo. Como se isto interessasse... Que o Guimarães em Debate tem em fundo esse logótipo. Como se... Este é o atual, portanto, o que regressou... Eu devo agora confessar... já não é este, é a República de Portugal. Pronto. Eu devo confessar que gosto mais deste do que do Partido Socialista. Mas por uma questão de gosto apenas. Uma questão meramente estética. Mas acho que isto não pode ser assunto para a primeira decisão e mais. Para perder 10 minutos no briefing, na primeira intervenção, na sequência do primeiro Conselho de Ministros de Portugal, com a ideia de que estamos aqui para ajudar as pessoas. Eu acho isto, de facto, muito pouco, muito pobre e neste sentido, verdadeiramente surpreendente, porque a expectativa é que pudesse haver aqui uma transformação e uma mudança e um impulso forte no governo e no país, coisa que manifestamente foi quer dizer, este discurso e esta primeira intervenção na sequência do Conselho de Ministros foi uma espécie de anticlímax, quer dizer, eu depois disto nem sei o que é que virá, devo confessar. Será tudo bom a partir daqui, não é? Será magnífico. Torquato Ribeiro, não sei se quer olhar para o governo também, tal como fez o Francisco, ou se é um assunto que para já não está nas suas preocupações. Olá,
Cumprimento todo aqui o painel, o Francisco, o Eduardo, o António e a Elvira. Sobre esta primeira intervenção do Francisco Teixeira, registro que, de facto, o Francisco tem montes de paciência para poder tentar encontrar num discurso que se avizinhava ou se adivinhava de facto vazio, porque aliás o Montenegro, e isto não é uma questão até político-partidária, mas acho que o Montenegro tem muito pouco o seu discurso propriamente não é o melhor e portanto também não me parece que pudesse vir dali grandes surpresas. E quando não há grandes surpresas, de facto, as coisas prendem-se depois com aquilo que é pequeno. Ou seja, como é esta questão ridícula quase do logótipo, porque acaba por ser, parece que há assim um destornar. Pronto, nós agora vamos criar agora uma nova imagem. E a nova imagem vem do logótipo em vez de vir de nova política, ou novas formas de estar na política, ou novas formas de fazer aquilo que tem que ser feito de uma forma diferente, porque não resultou no passado, etc. Portanto, estamos ainda num estado de graça, que já começa a perceber-se que poderá ser uma desgraça, e, portanto, acho que estas primeiras intervenções, e não só essa, na questão da tomada de posse, penso que também o próprio alinhamento que o Rangel fez questão de dizer, que não há dúvidas em relação ao grande alinhamento que Portugal terá nesta questão da NATO e afins, e que tem a ver também com o serviço militar obrigatório que nos querem impingir como fundamental para o país. Portanto, eu penso que não augura nada de novo, mas eu, muito sinceramente, louvo o Francisco pela paciência que teve em ouvir e ter curiosidade em ouvir o discurso do Montenegro na tomada de posse. Veremos se no caso do Eduardo Fernandes também louvará a paciência dele ou não ficará surpreendido. Eduardo Fernandes, e então, sobre este novo governo? Eu, ao contrário dos meus colegas de painel, fiquei muito agradavelmente surpreendido, tanto com o discurso, como com a mudança do logótipo, como com o próprio governo. E, portanto, duas notas muito rápidas sobre isto. Uma primeira para parabenizar também os vivaranenses eleitos para a Assembleia da República, ainda não tinha feito, o Ricardo Araújo, o Emílio Guerreiro e o Ricardo Costa. Parabenizar de forma especial o Emílio, que também acabou por vir a confirmar-se presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, por ser um deputado com poderes reforçados na Assembleia da República. E em relação ao Governo, uma nota dentro destas parabenizações, nomes muito surpreendentes para mim que não estava nada à espera, do Portugal Real, de onde eu venho. Maria Palma Ramalho é a nova Ministra da Segurança Social e do Trabalho e absolutamente surpreendente. Devo-vos dizer que na esfera não militante e até muito longe dos meandros militantes teve muito boa recepção, porque é uma ministra que foi a Presidente da Associação Portuguesa do Direito Laboral e que tem uma posição muito vincada relativa à semana de 4 dias de trabalho e à legislação do próprio teletrabalho, e que durante a pandemia ajudou muitos e muitos jovens como eu e outros que se viram numa situação de teletrabalho e que não sabiam quais os seus direitos, nem aquilo como se poderiam posicionar. E lembro muito bem, na entidade em que estava, a minha entidade patronal, de ter 2 ou 3 reuniões com a Maria Palma Ramalho e de ser uma pessoa muito informada e com ideias muito vincadas sobre o desenvolvimento do trabalho, e por isso, para mim, foi uma agradável surpresa. E também da Lila Rodrigues, nova Ministra da Cultura. Para terminar, eu sei que tenho que avançar. Nem te consigo que fosse aos 17 nomes. Não. Para terminar também, os outros não vou fazer nenhuma referência especial, apenas 3 mulheres. Maria da Palma Ramalho, Ministra da Segurança Social e do Trabalho. Da Lila Rodrigues, Ministra da Cultura, que tem um currículo absolutamente surpreendente e que aceitou aqui um desafio que eu creio que a todos nos vai deixar e nos vai encher de orgulho. E, por fim, um elogio, um cumprimento especial à Margarida Balseiro Lopes, da Juventude promovida a Ministério, uma pessoa que eu conheço bem, de quem fiz parte de 2 comissões políticas nacionais e que conheço bem o trabalho e a vontade que tem. Pronto. Terminando isto, ainda à questão do discurso e das medidas. Muito brevemente. Muito brevemente. Acho que o discurso foi bem conseguido, foi transversal,
tocou em temas centrais, mostrou o alinhamento do PSD e a forma como o PSD quer governar. Foi um tema que toda a gente achava que nós, o PSD, poderia não tocar, que é a questão da corrupção, e que eu acho que é muito bem tocado e é muito bem trazido para a esfera e para a discussão pública, para que se mostre que os partidos do Centrão são os mais interessados em trabalhar, discutir e legislar sobre este tema. Em relação ao logótipo, o governo há de ter 3 dias e, portanto, nós estamos aqui a aguardar que tudo vai correr mal. Acho que é uma medida não despesista, imediata e que, como dizia hoje Ricardo Costa na SIC, o diretor de informação, foi o tweet que teve mais alcance feito na rede social do Luís Montenegro, teve 700.000 reações e, portanto, sendo imediato, e eu pessoalmente também gosto mais do logotipo anterior, acho que foi também promessa eleitoral, a primeira a ser cumprida e muito bem cumprida. Muito bem. Não, mas é só para fazer aqui uma pequena referência a uma questão que o Eduardo colocou, que eu não me parece que seja correta a afirmação que ele fez. Quando ele diz que o Centrão, o Centrão os 2 partidos são os mais interessados em combater a corrupção, convém trazer para aqui, para esta discussão, o seguinte. Há uns tempos atrás, há 1 ano ou 2, eu já não sei precisar, foi colocado na Assembleia da República uma proposta do PCP para tentar investigar os sinais exteriores de riqueza. Sim, sim. Foram votados exatamente pelo Centrão. Contra. Votaram contra esta proposta. O Centrão. O PS e o PSD têm partidos nessa... Sim, vão repartindo... Têm projetos de lei digamos que vão repartindo a existência da corrupção. Que é aquilo que se tem verificado. Muito bem. Isto aqui vale a pena ter uma questão muito rápida. Primeiro, o discurso bem conseguido do Primeiro-Ministro é não ter apresentado nenhuma proposta concreta para o país. Nenhuma. Mas valia a pena. Depois dizer que nenhuma, diga-se, apresentou esta, não apresentou. São as dinâmicas. Não apresentou uma única proposta para o país que se imaginasse. A segunda é a questão de dizer que a questão da corrupção interessa sobretudo aos 2 principais partidos. Eu aí concordo com o Trocado. Interessa a todos os partidos a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção faz tudo, sobretudo, através da criação de condições de trabalho para que as polícias e os tribunais funcionam em condições. E uma das decisões do anterior governo, por exemplo, que criou uma desincronia e um problema político ao próprio Partido Socialista, foi ter criado condições muito sólidas para o trabalho da Judiciária, um pouco até desproporcionadas no efeito salarial relativamente às outras polícias. E, portanto, o Partido Socialista aí não recebe... Deixa-me só emendar. Eu cheguei a avisar que é dinâmica. É muito rápido. Deixa-me emendar a questão de interessar e porque é que interessa aos 2 maiores partidos. Porque, sendo os partidos que têm mais representação autárquica, nacional, nos diversos cargos e órgãos, é normal que vão surgindo mais casos. E não podemos ignorar isto, nem podemos ser populistas a esse ponto. E eu creio que no centro do PSD, como eu já ouvi e participei em discussões, esta é uma preocupação grande, precisamente por causa disso, que todos nós entendemos perfeitamente que, havendo mais representação, há uma probabilidade maior de existirem mais casos destes. E claro que, ao limitar esse aparecimento e ao investigar logo esses casos, também acaba por salvaguardar intacto o partido. Deixa-me só dar uma nota sobre o serviço militar obrigatório. Mas eu quero dizer isto sobre o serviço militar obrigatório. É muito engraçado que o PSD agora queira trazer uma coisa com a qual acabou em 2004. Só tenho a dizer isto. E, portanto, deixar esta nota. Mas eu acho que o PSD também não quis trazer, e não há nenhum partido que queira trazer isso com clareza, embora isso esteja a ser discutido por aí, vale a pena ser discutido. Meus senhores, não é só discutido por aqui. Segundo tema, vamos olhar para Guimarães agora. Vamos tentar transportar-nos já até julho deste ano, que não sabemos os dias em que isso acontecerá, mas em julho estão anunciadas eleições para os diferentes órgãos locais do Partido Socialista, para as comissões políticas conselhias. Em Guimarães serão conhecidos, enfim, confirmar-me-ão a seguir os senhores comentadores, 3 nomes, 3 candidatos já a Presidente da Comissão Política do Partido Socialista. Lembrar que, em artigo de opinião publicado em 17 de março no Correio do Minho, Sérgio Castro Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte, São João, uma das vilas mais importantes de Guimarães, e Presidente do Conselho de Administração da Vitros, em artigo de opinião, dizia eu no Correio do Minho, escrevia a determinada altura,
por Guimarães, pelos guimaranenses, sou candidato a servir uma causa que não é só minha. Ora, à hora a que o Guimarães em Debate está a ser colocado no ar, sexta-feira, final da tarde, estará a decorrer a apresentação de Paulo Lopes Silva, vereador atual da Câmara Municipal de Guimarães. Terá uma declaração formal em que se apresentará como candidato a Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista em Guimarães, numa candidatura sob o lema Unidade e Compromisso. Ora, o incumbente, e estou aqui a utilizar uma expressão que está a começar a ser mais frequente no léxico, o incumbente Ricardo Costa, obviamente, não ficará afastado desta luta e, portanto, temos já 3 nomes. Ou perguntaria ao Francisco se estou a ser demasiado otimista e apesar de ser só 3, estou-me a enganar nas contas. Não, eu acho que fizeste a descrição mais ou menos correta do que se vai passar. Há apenas uma incorreção. Os mas é que é uma... Sim, os mas são sempre a política, é uma coisa complexa. Quer dizer, quando os políticos que não introduzem mas nas questões são perigosos, não é? A Por isso política é que eu tem estou tão complexidade. curioso para te ouvir, Francisco. A ti e ao resto dos embora aqui a questão seja relativamente simples, há apenas uma imprecisão no que tu disseste. É que não estão anunciadas as eleições para as conselheiras do PS. Não estão anunciadas. Quem é Não é do domínio corrente que serão em julho? Vamos já ver. As eleições não se definem pelo domínio corrente. Quer dizer, não é por se falar nos cafés, ou nos táxis, ou nos Ubers, que passa a haver eleições. Muito mas a partir do momento que fala aqui, ficam marcadas as eleições para julho. Não estão marcadas? Estão marcadas ou não estão marcadas? A pergunta é... O Francisco é fantástico estas precisões. Não, quer dizer... Chapou, Francisco. Não, as eleições estão marcadas ou não estão marcadas? Muito bem. Estão anunciadas por alguém que juridicamente tem... Francisco, mas vão acontecer, certo? Não sei. O Eduardo procura bem as palavras. Eu não sei. Eu lembro, inclusive os meus colegas de painel, que... Já iam ser... Exatamente, que havia até um candidato que se está a anunciar no momento em que estamos a falar, que estava preocupado com os militantes que ia meter para militantes do Partido Socialista por causa de umas eleições que já deviam... Francisco, agora ia propor. Ia propor para militantes do Partido Socialista que eram para eleições que eram para ser há 2 meses atrás. E o António, pelo menos, recorda-se que eu disse sempre que ninguém garantia que essas eleições existissem nesse prazo. Não havia eleições marcadas. Isso é verdade. E que era extemporâneo, inclusive, na altura, a preocupação na altura e hoje, vereadora municipal, com essas eleições de há 2 meses atrás que manifestamente não se realizaram. E, portanto, esta precisão é importante. Não estão anunciadas. Não estão anunciadas eleições para julho. Mas estatutariamente não têm que ocorrer. Já deviam ter tido ocorrido. Mas agora, houve eleições, já deviam ter. as eleições isso não está internas. definido. As eleições têm prazos de 2 em 2 anos, genericamente, e depois o que dizem os estatutos do Partido Socialista, presumo que é aquilo que dizem também os outros partidos políticos, sem conhecer, que é as datas das eleições podem ser alteradas, tidas em conta as circunstâncias políticas nacionais. Quer dizer, que é normal. Se houver umas eleições em cima das eleições internas, as eleições internas têm que ser alteradas, como não pode deixar de ser. E assim sendo, como é que o nosso comentador tão bem informado, Francisco, não há nenhuma informação privilegiada nisso. Portanto, não estão anunciadas as eleições internas. Fala-se, mas é sempre é sempre má política tomar decisões com base no fala-se, com base no diz-se. Foi com base no fala e no diz-se que o Paulo Lopes Silva fez um estardalhaço público há 2 meses atrás, por causa de uns militantes que era para meter e meteu e que supostamente não ia dentro do prazo, tendo em conta umas eleições que nunca se realizaram. Ia propor e que nunca se realizaram. E, portanto, vale a pena dizer isto. Antes das eleições internas do Partido Socialista, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, que foi as eleições europeias. A 9 de junho, foi aliás hoje publicado o decreto, a 9 de junho teremos eleições europeias. São umas eleições de transcendente importância para Portugal e para a Europa, em que se discutem algumas das questões estratégicas, democráticas mais decisivas para o país e para a Europa, e estar neste momento, quando não estão eleições marcadas, internas do Partido Socialista, preocupado com eleições internas do Partido Socialista, é evidentemente ter aqui uma desincronia
com o tempo e com a responsabilidade política. Os socialistas responsáveis estão preocupados com as próximas eleições externas, que são as eleições europeias, que o Partido Socialista quer ganhar, que o Partido Socialista tem que, em unidade com os órgãos legitimamente eleitos, tem que ganhar e quer ganhar, e todos os socialistas deviam estar preocupados para isso. Posso concluir, Francisco, desculpa, posso concluir que se fosses tu, se tivesses o poder de decisão, não farias as eleições em julho? Não há eleições marcadas para julho. Não, mas se pudesses ser tu a convocar, imagina, é um mero exercício. Julho não era uma boa data. Talvez seja boa data. A questão não é essa. A questão é que não estão eleições marcadas. Não estão eleições marcadas. Não, mas sim, podemos fazer bilhões de exercícios. Enfim, alguns mais estapafúrdios do que outros. Não há eleições marcadas. Em que grupo é que tu tens este meu raciocínio? Não há eleições marcadas. Não há eleições marcadas para o Partido Socialista. Eleições internas. Mas já há candidatos. E já há candidatos, é verdade. Quer dizer, e candidatos publicamente assumidos como candidatos. O quer dizer que é candidato para seja quando for. Seja quando for, nem que seja daqui a 3 anos. Quer dizer, é candidato em que dia for, em que momento for. Mas isto é um efeito. Se viesses ler as minhas notas, verias que em determinada altura eu escrevi: faz sentido antes da data. Não faz sentido antes da data, porque não faz sentido. E mais falta de sentido tem, porque temos as eleições externas. Quer dizer, então nós temos eleições para ganhar dentro do Partido Socialista, mas eleições externas para ganhar, da relevância que são as eleições europeias, depois de umas eleições legislativas excepcionalmente difíceis, em que o Partido Socialista sai do governo, embora tendo o mesmo número de deputados que o PSD, e, portanto, exigindo-se um esforço de unidade e de coesão, e sem eleições marcadas aparece como candidato. Aliás, num reprise do que já aconteceu. Isto não me parece que haja aqui um equilíbrio político suficiente que justifique esta atenção. Agora, é verdade, como disse o Eduardo, quer dizer, não há eleições e de repente aparecem candidatos. E um dia destes aparecem um quarto, e um quinto, e um sexto, mesmo sem eleições marcadas. Mas isso não faz sentido. Isso é mau para o Partido Socialista. É mau para o Partido Socialista. Mas mesmo temendo, isso acontece. Mesmo temendo, e quase que adivinhando a tua resposta, que explicação é que encontras então para esta... Sofreguidão e falta de sentido de responsabilidade. Sofreguidão, falta de sentido de responsabilidade, falta de maturidade, precipitação. É uma segunda precipitação. Também pode ser muita vontade. Muita vontade, sem dúvida. Mas o excesso de vontade muitas vezes conduz justamente à precipitação e à falta de sentido de responsabilidade. Logo que as eleições fossem marcadas, era legítimo que no dia seguinte, no mesmo dia, aparecessem candidaturas e era legítimo e era normal. O Partido Socialista é um partido muito grande, e em Guimarães em particular, e portanto é normal. Vai haver uma transição, o Domingos Bragança não vai ser candidato a Presidente da Câmara, porque termina os seus mandatos, e portanto vai haver uma transição, e portanto é normalíssimo que haja uma disputa democrática dentro do Partido Socialista, mas no seu tempo certo. Não é num momento em que as pessoas deviam estar a trabalhar para ter os melhores resultados para o Partido Socialista, num momento difícil em que o Partido Socialista sai do poder para ir para a oposição, tem que consolidar as suas opções estratégicas para o país e para a Europa, de repente estão preocupados com eleições internas, quando elas nem sequer estão marcadas. Francisco, não poderá ser uma tentativa de, e vou pôr entre aspas, secar os eventuais concorrentes, cada um deles tentar retirar espaço de manobra ao outro? Pois, não sei, quer dizer, o Ricardo Costa, evidentemente, que é o atual Presidente da Comissão Política, será recandidato. É óbvio que será recandidato, toda a gente sabe que será recandidato enfim, não sabemos, mas em princípio ganhará as eleições. Mas parece que fazer um exercício como apresentar uma candidatura antes da data para as eleições. Parece que fora deste campo incumbente há uma proliferação de vontades, quer dizer, uma proliferação de vontades, uma proliferação de candidaturas, um bocado fora do tempo. E pode ser que estejam ali a marcar as pessoas umas às outras, que o fizessem, mas que o fizessem dentro do tempo e não fora do tempo, prejudicando o Partido Socialista. No primeiro tema, tu disseste a determinada altura que eres um institucionalista. E para provar isso. Ou seja, as pessoas devem apresentar as suas candidaturas, nunca devem apresentar as candidaturas internas em cima de atos eleitorais externos.
Isto é absolutamente central. Eu até posso apresentar uma candidatura para uma outra eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Até posso fazer isso. Mas desde que pelo meio não haja eleições externas tão importantes como as que estão a acontecer, prejudicando com isso a coesão interna. E o que esta apresentação de candidatura antes das eleições europeias está a fazer é prejudicar a coesão interna para o combate eleitoral que o Partido Socialista vai ter muito duro a 9 de junho. Torquato Ribeiro, apelando à sua experiência nestas disputas políticas, como é que olha para ali para o Largo do Toural a disputa que se anuncia, o que está já a acontecer? Ora bem, aquilo que vamos ouvindo e vendo é que, de facto, o Partido Socialista tem vários candidatos neste momento para a função de responsável aqui conselheiro. E sabemos que o facto de serem bem-sucedidos, aquele que for bem-sucedido, terá uma possibilidade de poder, digamos, almejar outros cargos dentro daqui do Partido Socialista local, mesmo até autárquico, não é? Tem sido, parece, mais ou menos a prática desta sequência de tomada de posição e de postos que se vão adquirindo ao longo de uma carreira política. Neste caso concreto, eu percebo e entendo que seja normal que se diga que há alguma sofreguidão em relação à apresentação, não é? Mas eu parece-me que já há muito tempo esta sofreguidão também tem a ver com, lá está, tem a ver com as dinâmicas. E essas dinâmicas que determinam que quando já está mais ou menos instituído que fulano do tal, que neste momento ocupa esse espaço, poderá vir a ser candidato e sabendo-se também qual é o objetivo desse candidato neste momento, que foi anunciado, não é, que é público, não é? Para além de estar neste momento na Assembleia da República, mas também quer assumir a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, há já uma candidatura que é mais ou menos consensual dentro da própria opinião pública, até, não é só dentro do Partido Socialista. E que o Francisco garantia há pouco que aconteceria. Que aconteceria. Portanto, o que vem confirmar que, de facto, a campanha já está... Quer dizer, do ponto de vista de campanha, digamos, na cabeça das pessoas, já começou. E já começou a partir desse momento, até. Portanto, é normal que aqueles que se propõem como candidatos agora tenham este tempo para poderem, que até a própria apresentação do candidato A, depois tem que vir o B, porque senão até acaba por perder um pouco da eficácia que pretendem introduzir na própria campanha. Eu só não sei quem é o candidato A e o B. Não, o candidato A... O presidente da Comissão Política, que é o Ricardo Costa. O A e o B Ricardo Costa... Não, falou-se aqui no início da conversa que o Sérgio Castro Rocha seria um dos candidatos e que o Paulo Lopes Silva será também um candidato. E também... se antevê um pouco outra candidatura que se falou aqui, que poderá eventualmente ser uma candidatura de um dos comentadores deste painel, que não neste painel, mas no outro painel do programa. Portanto, que não lá vir. E porque não neste? Seria o candidato C. E também pode vir a ser o deste, mas esse nós estamos à espera. É por isso que também estamos a discutir aqui isto na tua presença, para saber se de facto isso nos vais... honras de primeira página. Exatamente. Também podes perfeitamente ser candidato. Guimarães em debate bateria recordes. E sabe-se lá até, se não estará já aí... se fazem primeiras páginas com artigos, portanto foi aqui dito. Exatamente. Portanto, está tudo ligado. E, portanto, eu acho que é normal, porque as pessoas, quando têm um objetivo, depois estão sujeitas um pouco, digamos, também à ação dos outros, para poderem também introduzir-se na discussão. Era o que eu perguntava ao Francisco, aquela necessidade de, entre aspas, secar outras candidaturas, não é? E tem um bocado muitas das vezes tem exatamente, porque ela era a primeira candidatura anunciada, digamos, aquela mais anunciada, aquela que é evidente, já está anunciada. E, portanto, é necessário entrar e... Sabes isso normal? Eu não gosto muito de entrar na dinâmica dos outros partidos, até porque eu conheço as pessoas que estão envolvidas nisto. Mas por saber isso, o Torquato é que eu lhe pedi para vestir a sua pele de comentador. Pois não, mas eu digo, que é normal, é um processo normal. E até digo uma coisa que não é hipócrita. Ainda bem que o Partido Socialista tem vários candidatos. Isso quer dizer que também tem vitalidade suficiente para poder, digamos... levar a água ao moinho que o Partido Socialista quer. Concordo com o Francisco neste aspecto, na questão do timing, porque de facto há um processo eleitoral que está aqui à porta, não é, das europeias,
E este processo, que até porque é um bocado fraturante, poderá ser fraturante, não é? Porque, acima de tudo, quando há 3 candidaturas, há sempre aqui algumas questões que não são bem resolvidas, nunca ficam sempre muito bem resolvidas. E era preciso que, de facto, houvesse algum silêncio sobre esta matéria para poder dar importância à matéria que interessa, neste caso concreto, seria a União Europeia. Mas isso, pronto, são as dinâmicas, são as próprias pessoas e os partidos é que têm o direito de ter as dinâmicas que acham que devem ter. Eduardo Fernandes, presumo eu que da sede do PSD no Toral se olha para o outro lado do Toral e se vê com alguma satisfação tanta agitação. Ou estarei enganado? Não, nem está enganado, está certo. Haverá certamente quem faça esse tipo de leitura. Mas que o Eduardo não faz? Não, eu, ao contrário do que ouvi aqui, eu até o dia de hoje só conheço um candidato, que foi o que apresentou, ou que está a apresentar a candidatura. Depois o que o A, o V, o C escreve, se o Presidente será... E esse candidato é Paulo Lopes Silva, é isso? É o Paulo Silva, exatamente. O artigo de opinião de Sérgio Castro Rocha, para si, não é um indício de chegar-se à frente e dizer aqui estou eu? Não é, porque o homem do não é o homem do lixo, é o Presidente da Vitros. Já nos tem habituado a este estilo folclórico de fazer política, e nós temos para cá, que também assinalei aqui no Guimarães em Debate, que nos vem brindando com estes artigos de opinião interessantíssimos. Há bocado falávamos de discursos vazios, é ótimo para nós lermos e ficarmos ou continuarmos totalmente vazios, a fazer o que não se faz, a dinâmica, estas coisas todas que são termos absolutamente vazios, de alguém que nos trouxe nestes últimos 10, 11 anos de participação política, são palmeiras em parques industriais, parques de lazer, parques de crianças que só em água custam-nos mais de 4.000 euros por ano, e, enfim, alguns arruamentos de interesse muito específico, e não ponho isso em causa, mas não lhe conheço grandes ideias, nem na área do ambiente, para ser totalmente sincero. Agora faz muitas talks, mas não conheço. Pronto. E até por achar que a pessoa em causa não tem dimensão, e também sou sincero e tenho que ser absolutamente transparente e honesto, para ser sequer presidente do Partido Socialista, que é só o maior partido de Guimarães, e nós temos que, enfim, aceitar isso, porque é a realidade. E é um dos maiores partidos nacionais, um partido fundador da democracia. Nem considero, acho que é mais um jogo de folclore político, de tomada de posição, disso de regimentar, de tentar colar. Acho que há um candidato oficial que pode ser presidente do Partido Socialista, que é o Paulo Silva. O próprio presidente da Conselhia poderá ser recandidato e também tem competência, creio eu, e os militantes já lhe confiaram essa confiança, perdoem-me a redundância, para fazer isso, e poderão haver mais... O Francisco Teixeira anunciou aqui a recandidatura dele. Não sei se posso dizer assim dessa forma, Francisco. Não, eu não anuncio a recandidatura do Por isso Ricardo é que Costa estou a como pedir analista. para que me corrijas. Não, corrijo-te. Eu, como analista, tenho subjetivamente a certeza de que o Ricardo Costa será candidato. Não é? E será a sequência natural destas E coisas. será a sequência naturalíssima disto, não é? Muito bem, Eduardo, continua. Para Desculpa a terminar, interrupção. e acho que há mais duas figuras que podem entrar na corrida. Estamos a esquecer do próprio Luís Soares, que já foi presidente do Partido Socialista, foi deputado e é uma pessoa de relevância na distrital e também a nível nacional, e o próprio... Mas é um candidato potencial, ou o Eduardo sabe algo que indicia essa potencialidade que está a atribuir a Luís Soares? Como sabe, como me conhece, eu sou da zona norte do concelho, contacto com pessoas que conhecem o próprio Luís Soares, ouço na rua, e a verdade é que há pessoas em Guimarães que consideram que o Luís Soares poderia ser perfeitamente um candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal. Eu sei que isso é uma coisa muito centralizada e muito específica, não é isso que eu estou a pôr em causa, mas há no Portugal real, nos guimaranenses reais, quem acha isso, e portanto eu não acho que o Luís Soares, tendo esta craveira política, que gosta ou não se gosta, ele adquiriu essa experiência política, e o Partido Socialista deu-lhe abrigo para ele adquirir essa experiência política, sentindo-se também motivado e sentindo que tem uma onda de fundo na sociedade civil, não acho que seja uma pessoa de ficar parado, e portanto acho que ainda terá a acrescentar também à política local. E a segunda
O segundo era quem? E o segundo nome que também é evidente que está a tentar granjear apoios na sociedade civil é o Vítor Oliveira, não é? E, portanto, não nos pode passar ao lado. Eu estou na minha posição de comentador e o que eu vejo é isto, o que eu ouço são os meus sentidos, não é? Eu não estou a falar, eu não sou militante do Partido Socialista, não conheço o Partido Socialista por dentro, não estou a falar nada disso. Estou a dizer que a verdade é que são mais duas figuras que se nota perfeitamente que estão a tentar fazer esse caminho e esse percurso. E que também considero, e agora aqui é só a minha opinião, que também têm dimensão para o fazerem. Aliás, o Luís Soares já foi presidente. O Vítor Oliveira é uma pessoa que conhece muito bem também o Partido Socialista, acredito eu, e, portanto, pode efetivamente também ter essa vontade e essa ambição. Creio que todos eles terão apoios pelo Conselho, muito dispersos, e portanto também não é essa a questão que se põe, ao contrário da pessoa que falei há bocado, o Presidente do Conselho de Administração da Vitos, Presidente da Junta de Ponte. Creio que os apoios são mais centralizados na própria Vila de Ponte, ao contrário dos outros, podem ser uns candidatos mais abrangentes. E esses apoios na Vila de Ponte não poderão servir como fiéis de uma eventual balança que se ponha entre duas candidaturas? Isso é o folclore, isso é o oportunismo que tanto se nega em artigos de opinião e que tanto se quer pôr em prática aqui no Portugal real. Que é, dizer, eu tenho aqui não sei quantas cabeças de voto e agora vamos lá ver aí nas vossas listas onde é que eu posso ir. Porque assim, eu já disse que quero mudar aqui alguma coisa e, portanto, tenho feito aqui umas ações publicitárias com o dinheiro dos contribuintes e, portanto, vamos lá ver o que é que se pode arranjar. Acho que é isso, sinceramente. Francisco Teixeira, eu gostava de ouvir sobre estes dois nomes que o Eduardo falou, mas há um outro nome que me importa mais ouvir a tua opinião, até a tua experiência. Não temos falado de Domingos Bragança, não será candidato, mas um olhar dele pode ser determinante ou não? Uma palavra vinda do lado de Bragança não terá qualquer impacto nesta disputa? Não, o dizer que não tem qualquer impacto também não seria rigoroso. Também sou exagerado, mas não terá um impacto significativo? Não. Vamos já ver. Hoje... Mas não porquê, Francisco? Não, porque o Partido Socialista, primeiro, quem decide a escolha do candidato do Partido Socialista, do Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, que é o líder do Partido Socialista, quem o escolhe são os militantes. Não é a sociedade civil, não é? São os militantes. E são muitos. E sofreram, aliás, mutações complexas nos últimos anos. Mas, mutações complexas ou não, quem decide são esses. E, portanto, não é... E todos os militantes, sejam vereadores, deputados, presidentes de Câmara ou um simples militante anónimo, têm todos um único voto. E não é pelo facto de ser Presidente de Câmara que se conduz as pessoas mais especificamente. Quem conduz as pessoas mais especificamente a tomar decisões políticas, no caso do Partido Socialista de Guimarães, é quem conhece melhor os militantes. Quem conhece melhor o partido, quem conhece melhor os interesses e aquilo que pensam os militantes do Partido Socialista de Guimarães. E a atual Comissão Política, o atual Secretariado, disclaimer, não é? Eu faço parte do Secretariado do Partido Socialista, para aqueles que não sabem, tem feito um trabalho com grande profundidade, junto das juntas de freguesia, junto da reflexão política, junto dos militantes anónimos e menos anónimos. Conhece os militantes, sabe onde eles estão, conhece as pessoas uma por uma. E, portanto, nós, atual secretariado do Partido Socialista, conhecemos o Partido Socialista, enfim, como ninguém. Nós somos os únicos que o conhecemos, bem entendido, mas conhecemos como provavelmente mais ninguém conhece. E é por isso que eu digo que o que é de todo provável, embora antes dos votos nunca se pode ter a certeza absoluta, mas o que é de todo provável é que o Ricardo Costa torne a ser candidato e torne a ganhar as eleições para a presidência da Comissão Política do Partido Socialista de Guimarães, podendo depois, se quiser, como já anunciou também, ser candidato a presidente da Câmara Municipal de Guimarães e ganhar a Câmara Municipal de Guimarães, como certamente conseguirá. Aliás, esta é das coisas que para mim é um bocado mais surpreendente. Eu acho que hoje é um lugar comum. Acho que é tido como óbvio na sociedade vimaranense que o Ricardo Costa
é o melhor candidato a Presidente de Câmara do Partido Socialista. Quer dizer, toda a gente identifica, aqui toda a gente é uma força de expressão. É quase como o país real do Eduardo também, sim, não é? o país real do Eduardo identifica o Ricardo Costa como cabeça da lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Guimarães na sequência do mandato de Domingos Bragança. As pessoas conhecem-no. Reconhecem que vai ser ele o seu candidato, e a ideia de que pode surgir uma coisa completamente nova, de alguém completamente novo, que mal se conhece, que nunca teve trabalho na vida real e no mundo real, e sempre teve trabalho apenas no mundo, diria o Eduardo, não eu, no mundo irreal da vida partidária, não é? Que nunca teve um trabalho do mundo real e que apenas teve trabalhos do mundo irreal, do mundo burocrático ou partidário, dos aparelhos partidários. Refere-se ao candidato A? Não estou a referir a ninguém em concreto, estou a falar em tese. Há um deles que não se lhe conhece grande atividade profissional, nem no real, nem no irreal. Estou a falar em tese, quer dizer, que é de que não parece verosímil. Não parece verosímil que de repente pudesse aparecer uma pessoa que nunca teve profissão nenhuma, que nunca tivesse nenhuma inserção fora da vida política, que também pode ser vista como uma profissão, de repente pudesse aparecer de novo. Enfim, não é impossível, em política acontecem coisas inverosímeis demasiadas vezes, mas eu, como sou um fã da previsibilidade, do institucionalismo e da previsibilidade, e do sentido e da lógica das coisas, acho que isto irá acontecer com relativa normalidade. Haverá na altura própria e na imprópria, como está acontecendo neste momento, candidatos, e ganhará quem tiver maior conexão aos militantes e quem os conheça melhor e quem os militantes o conheçam melhor. Ora, então, assim será o Ricardo. Exatamente esse conhecimento que reivindicas para Ricardo Costa e para o secretariado também se verifica do lado do atual Presidente da Câmara. Conhece bem, conhece... Sim, mas quem tem lidado profundamente com o Partido Socialista tem sido... Vamos ver. Quem preside o Partido Socialista é o secretariado que está e o Presidente da Comissão Política. As pessoas muitas vezes fazem estas confusões, o que é normal. A liderança do Partido Socialista não é do Presidente da Câmara. Obviamente. A liderança do Partido Socialista é daqueles que foram eleitos para liderar o Partido Socialista. E o Presidente da Câmara é membro da Comissão Política do Partido Socialista por inerência do cargo. Por inerência do cargo. Porque quem dirige politicamente, quem são os representantes do Partido Socialista em Guimarães, é à cabeça o Presidente da Comissão Política, que é o Ricardo Costa, e depois os outros, os membros dos órgãos executivos, e depois também os membros dos órgãos deliberativos, por aí abaixo. E é isto que acontece. E o Presidente da Câmara não faz parte de um órgão executivo, faz parte do órgão deliberativo por inerência de funções, e não sei, e desligou-se, vale a verdade, o Presidente da Câmara desligou-se pouco que se vai manter da à máquina margem partidária. desta disputa? Eu não disse isso, não acho, nem deixo de achar, não faço ideia. Eu acho que lhe ficava bem manter-se à margem. Acho que era isso que mandava o razoável, a razoabilidade, era manter-se à margem. Mas ele fará para entender, naturalmente. Muito bem. Mais questões gostaria de colocar ao Francisco Teixeira, mas ele não está aqui para ser entrevistado, está aqui para ser comentador. Meu caro Torquato Ribeiro, francamente, assim, muito afastado desta disputa, obviamente, que acha sobre uma eventual, enfim, sentido que poderá dar Domingos Bragança, peço desculpa. Eu penso que o Domingos Bragança, mesmo não sendo, como o Francisco disse, dirigente do partido, neste momento é o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, mas o Domingos Bragança tem, digamos, tem responsabilidade neste momento autárquica num patamar mais alto que há aqui no Conselho, não é, como Presidente da Câmara, e também granjeou muitos apoios populares fora do próprio Partido Socialista. E, portanto, o Domingos Bragança é uma pessoa que, falando publicamente, com certeza que terá alguns efeitos ou terá consequências, porque não é propriamente uma voz que saia fora do contexto e sem qualquer tipo de influência nos militantes do Partido Socialista. E com uma vantagem... Desculpa, Torquato, quando diz falando, refere-se ao sentido literal da palavra falar, utilizar a voz ou transmitir sinais? Quando digo falar é exatamente isso, ou seja, se por mera hipótese o Domingos Bragança a entender que, por exemplo, deve vir dar mais atenção a um dos candidatos na altura certa, não é? Isso terá algumas consequências
para favorecer esse candidato. E isso penso que se verificará, porque o Domingos Bragança tem, é o que eu digo, tem um capital de popularidade que não lhe permite passar fora desta realidade. E, portanto, com uma vantagem, que era isso que eu ia dizer. Domingos Bragança é o último mandato e, portanto, estará completamente livre para poder fazer, nesta altura, aquilo que achar, e não estou a dizer que ele tem que fazer ou não, mas é uma possibilidade, será uma possibilidade, e penso que estou convicto que não deixará passar essa oportunidade de poder dar, digamos, a sua opinião sobre quem poderá ser o escolhido pelo eleitorado do Partido Socialista. Eduardo Fernandes, e que comentários ainda sobre a mesma questão que colocava ao Torquato Ribeiro, também aqui apelo à sua condição de comentador, é nesse papel que aqui está. Como é que olha para uma eventual participação simbólica que seja de Domingos Bragança nesta disputa dentro do Partido Socialista? Acho que o Presidente da Câmara, o Dr. Domingos Bragança, não se vai impedir, e concordo com o Torquato, de participar. Aliás, podia o ter feito lá atrás, quando também não se inibiu de participar e estava no início de um mandato que lhe poderia trazer problemas adicionais. E não o fez, e portanto não acredito que seja agora no final do mandato que o faça. Acho também que com o Dr. Domingos Bragança se encerra um ciclo de grande prestígio autárquico, gostemos ou não, do Partido Socialista de Guimarães, com António Magalhães primeiro e com Domingos Bragança a seguir. Todos, creio eu, poderemos concordar, mas sem falar pelos outros e, portanto, fazendo esta ressalva de que a transição de António Magalhães para Domingos Bragança era uma coisa tão óbvia, tão escrita nos astros e nas estrelas, não é? Que ninguém se atreveria sequer a pôr em causa, mesmo dentro do Partido Socialista. E a verdade é que agora a coisa é diferente, porque se mudam as gerações, e o Francisco disse muito bem, houve muitas mutações de militantes e de tendências dentro do Partido Socialista, acredito eu. A questão geracional para fora acho que também é importante, e por isso é que digo que Domingos Bragança encerra um ciclo autárquico do Partido Socialista, que teve grandes marcas, obviamente, são mais de 30 anos, como teve outras coisas que infelizmente não correram tão bem, e portanto, até nessa condição de quem sai, e de quem sai com este peso, não queria dizer semblante, eu não acredito que o Dr. Domingos Bragança deixe de dizer ou de dar o seu contributo e deixar a sua palavra em relação às eleições para o próximo Presidente do Partido Socialista. Francisco, uma consideração final? Uma consideração final muito simples. Eu acho que de facto há uma mudança geracional com a saída de Domingos Bragança, que tem sido, na sequência do António Magalhães, também um grande Presidente da Câmara. Quanto a isso não há a menor dúvida. Mas é um ciclo que se encerrou em termos geracionais e que permite a abertura de um outro ciclo com outras gerações, com outras personalidades do Partido Socialista. Eu não sei o que é que o Domingos Bragança vai fazer ou vai deixar de fazer. Eu posso dizer aquilo que acho que é razoável nestas circunstâncias, sobretudo nesta mudança de ciclo. E sendo o Domingos Bragança Presidente da Câmara, e sendo o Partido Socialista um partido, eu sendo um institucionalista desde o início e não defendendo, não concordando com a confusão entre o partido e a Câmara, aceitando e defendendo que a Câmara é uma coisa e o partido é outra, que a Câmara não pode estar ao serviço do partido em nenhuma circunstância, que há aqui uma transição geracional. O que me parece que era razoável era que o Presidente da Câmara não se imiscuísse, independentemente das suas opções pessoais. Ele próprio vota e, portanto, votará da maneira que entender. E, portanto, independentemente das suas opções pessoais, que certamente as terá, e legitimamente, que era útil para o Partido Socialista de Guimarães que houvesse esta separação entre o partido e a Câmara, e houvesse essa clareza de que não é o partido, não é a Câmara Municipal de Guimarães a mandar no partido, porque pode sempre haver a tentação por parte dos eleitores, não só dos eleitores do Partido Socialista internos, mas dos eleitores do Partido Socialista externos, a hipótese de pensarem que a Câmara pode ser posta ao serviço de alguma candidatura. Ora, para evitar de todo essa possibilidade, eu acho que o que era razoável, mais razoável, era que o Presidente da Câmara não se pronunciasse formalmente, nem se pronunciasse substantivamente
com sinais ou sem ser sinais por uma ou por outra candidatura das candidaturas que estejam à presidência. Acho que era isso que é razoável, é isso que ficava bem. O que vai acontecer? Isso não faço a mínima ideia. Muito bem, e este é um dos temas a que certamente voltaremos, ainda que não saibamos quando serão as eleições. Sabemos que acontecerão, mas quando ainda está, nem sei se estará no segredo dos deuses. Por agora é mesmo o tempo de caminharmos para o final, mas ainda gostava de reservar um minuto para cada um dos senhores, trazer aqui à partilha com quem nos segue no Guimarães em Debate algum tema que entenda como conveniente. Torquato Ribeiro, traz hoje algum tema para eleger, algo que devíamos estar atentos? Eu trago aqui como tema de exceção, para aqui no programa, trago as comemorações de 25 de Abril, que foram apresentadas no dia 2 de Abril no Café Milenário, e dizer, portanto, para quem nos está a ouvir, que Guimarães, neste momento, tem 35 eventos para comemorar Abril, praticamente todos no mês de Abril. Uns terão entrarão em maio, mas todos, digamos, sobre os 50 anos de 25 de Abril. Portanto, é um programa que eu penso que é um programa feliz. Tenho o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e a participação de muitas instituições culturais e recreativas da cidade de Guimarães também. Portanto, digamos que esta participação considero que constitui uma resposta digna, digamos, ao próprio evento em si, porque são 50 anos de liberdade, independentemente de haver defeitos enfim, e todos nós sabemos que nem tudo está bem, mas, acima de tudo, penso que será um gesto democrático e de liberdade participar nestas comemorações de 25 de Abril, que serão por todo o país, mas neste caso concreto em Guimarães, de facto, também não desmerece. Muito bem, Eduardo Fernandes, e o que é que tem que lembrar a quem nos segue? Só um tema que vou voltar há uns programas atrás, talvez no outro ano de 2023, relativamente à criminalidade e aos dados da criminalidade. Um tema rápido. Percebemos agora, segundo dados do INE, que a criminalidade aumentou no país e aumentou 11,1% em Guimarães. São dados que quem anda na rua tem vindo a sentir, já aqui tinha feito referência a algumas questões, e que acho que é muito importante nós nos debruçarmos e pensarmos seriamente sobre isto e discutirmos sobre isto. De referir duas coisas. Os crimes de violência doméstica são dos que mais aumentam no país e em Guimarães, e, em específico em Guimarães, os crimes de violência agravada contra a vida, e estamos a falar de homicídios ou tentativas de homicídio, aumentaram 4 vezes num ano. E, portanto, creio que está na altura de também deixar o mote e o repto, que possamos também ter algumas discussões para não deixar este tema e este aspecto da sociedade para determinados cantos e recantos, de pormos o assunto em cima da mesa e falarmos sobre ele. A produção do Guimarães em Debate aceitou o repto do Eduardo Fernandes e vamos pensar num dia qualquer, olhar mais de perto para esse tema. Por agora, finalmente, Francisco Teixeira, o que é que tens para partilhar connosco neste minuto final? Presumo que queres fazer uma reflexão. Quero uma reflexão à volta de um artigo que saiu no Observador esta semana e que é um artigo verdadeiramente perturbador. E deve ser dito assim, que é um artigo verdadeiramente perturbador. É perturbador a vários títulos. Primeiro, pelo conteúdo do artigo, que é isso que é mais importante. Este senhor que está a aparecer é o senhor Gabriel Mitar Ribeiro, é professor universitário, é deputado, é secretário da mesa da Assembleia da República, deputado do Chega, e escreveu um artigo no Observador a dizer que o jornalista português Vítor Matos, diretor adjunto do Expresso, a propósito de um livro que escreveu na cabeça de Ventura para as edições de Ziggurat, é um discípulo de Lenin, de Stalin, de Mao Tse-tung, de Kim Il-sung e, imagine-se, de Samora Machel, como se Samora Machel tivesse algo a ver com isto. Um discípulo daquilo que ele chama o marxismo, leninismo, maoísmo e esquerdismo. O que já seria absolutamente absurdo e perigoso, mas a coisa vai muito mais longe. É que o senhor Mitar Ribeiro diz que o diretor adjunto do Expresso, o Vítor Matos, que escreveu este artigo sobre Ventura, é, se quisermos, um exemplo
do domínio daquilo que eles chamam o esquerdismo, os esquerdismos na academia, o esquerdismo na Igreja Católica, o esquerdismo nas escolas básicas e secundárias. E eu peço ali à produção que deixe estar esta máxima que aqui está e escreve coisas como estas que nem são das mais duras, mas que esta é absolutamente emblemática, em que diz que a comunicação social é o tumor maligno da democracia. E escreve-o com todas as letras. Ora, uma pessoa que defende que a comunicação social é o tumor maligno da democracia é um senhor perigoso. É um senhor perigoso para a democracia e perigoso, inclusive, quanto à nossa vida coletiva e à nossa vida social. Sendo que é deputado do Chega e secretário da mesa da Assembleia da República, eleito por uma maioria na Assembleia da República, uma maioria de direita, o que não deixa de ser verdadeiramente perturbador. Por menos, bem menos, aqui há 30 anos, o Vicente Jorge Silva, o primeiro diretor do Público, decapou, em todos os sentidos que isso possa ter, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que era o Silva Rezende, que era um senhor que escrevia no jornal O Dia e que era antissemita, mas sendo antissemita que era, nunca se aproximou sequer das atuardas perigosamente criptofascistas ou declaradamente fascistas deste senhor deputado do Chega. E isto dito nas vésperas dos 50 anos, 25 de Abril, é verdadeiramente perigoso e surpreendente. Por último, é surpreendente que seja escrito e publicado num artigo, num jornal como o Observador. O Observador, supostamente, é um jornal, um meio de comunicação social que respeita as regras democrático-liberais do jogo político-democrático e que não pactua com estas atuardas criptofascistas. Ora, como é que é possível que o Observador tenha um colunista disto? Não é apelar à censura, é apelar a que não se dê espaço público à violência fascista e criptofascista. E a possibilidade disto acontecer, uma coisa é ter ideias diversas, outra coisa é dizer que a democracia e que o jornalismo livre é um tumor maligno, não é? E escreveu no jornal que apela justamente à liberdade acima de todas as coisas. Isto é muito surpreendente e merece a nossa atenção muito pormenorizada. E já que estamos a falar em jornais, uma última referência para mais um número do jornal Reflexo, que já está nas bancas e tem como principal tema de capa aquilo que no editorial do seu diretor é definido como sendo a memória dos livros. Assim, na principal reportagem, os jornalistas Tiago Mendes e Bruno José Ferreira dão a conhecer uma biblioteca particular com milhares de livros e outros documentos que laboriosamente foi sendo constituída por José Ribeiro, talvez mais conhecido como o empresário de cutelarias, mas que era igualmente um homem de espírito crítico. Não era um daqueles que compram livros para mostrar, para fazer a casa bonita. Lia e sabia o que lia, como salienta a sua filha, Cristina Ribeiro, principal cuidadora da biblioteca. Entre outros assuntos, este é o tema de capa do jornal Reflexo. Aqui fica a sua menção, já está nas bancas, disponível a edição de abril deste jornal. Por agora, é mesmo tempo de colocarmos um ponto final nesta edição do Guimarães em Debate. Voltaremos na próxima semana com outros temas, outros protagonistas, sempre nesta perspectiva de colocar o Conselho de Guimarães em debate. Por hoje são mesmo as despedidas finais, com o desejo que todos que nos seguem tenham um fantástico. Thank you.